No vídeo de hoje vamos ler um texto interessante para pensar a respeito vamos chamar dos milagres, né, de Jesus Cristo. Tentar entender realmente onde é que se passa esses milagres, porque por tradição religiosa a gente aprende que milagre é algo físico, né? É algo que está acontecendo fora da gente, ou na parte orgânica, ou qualquer manifestação através de situações materiais, né? Só que esse texto aqui, ele, para quem lê dessa maneira, vai entender que tudo ocorre dessa maneira e com outras pessoas que não consigo mesmo, né? Mas toda vez que a gente faz a leitura da Bíblia, a gente tem que entender que todo o texto está falando de mim. Todo o texto está falando do Alexandre aqui, e eu tenho que agora me posicionar e me colocar nessas figuras que estão aqui para eu agora ter como se fosse uma balança para eu saber para aonde que eu estou pendendo nessa balança com relação ao Espírito de Deus que habita em mim, deu vida para mim, e o espírito perverso que não tem poder de dar vida. Então, quer dizer, ele não gera vida, ele não gerou, a semente dele não gerou o Alexandre para estar aqui hoje falando, nem gerou você aí para estar ouvindo. Então esse espírito perverso, na verdade, ele vem para fazer ao contrário, que é, na verdade, tirar aquilo que Deus trouxe à vida, né? Que deu o benefício da vida. E temos que ter, por este motivo, um sentimento de gratidão para com o nosso Pai, que é Deus. E entender que o outro, a gente tem que ter realmente uma reflexão a respeito das suas manifestações, dos seus atributos, para que tenhamos força através do entendimento, claro, através do entendimento para conseguir assim bater de frente e poder, através do poder deste Espírito que Deus me deu, que é o Espírito do Cristo que habita em mim, ter poder de expulsar os chamados demônios, né? Que são vistos de uma forma muito equivocada, como se fossem seres assim com formato, ou que vão assim, se manifestar de forma física ou material ou de forma mística, né? Claro que as manifestações físicas, elas vão ocorrer assim sempre através do teu coração, através do teu íntimo. Porque se eu trago para mim assim este espírito, que é o espírito que traz prejuízo para a minha pessoa e acabar trazendo prejuízo para outras pessoas, porque ele vai se manifestar através de atos, de palavras, e vai acabar magoando pessoas e magoando a mim e trazendo um peso enorme. Então eu preciso me armar, por isso que o apóstolo Paulo vai falar do escudo, da espada, né, para poder
lidar da melhor forma possível, né, contra este espírito que vai me seduzir, me enganar, trazer uma falsa proposta, como se fosse algo bom para mim, e eu acabo me agradando daquilo e deixo ele entrar e acabo fortalecendo, né, ele, né, e o Espírito de Deus que está em mim. Eu acabo meio que não quero mais te escutar, não quero mais meio que assim ter comunhão com você. Gostei mais daquele cara ali, aquele estranho que entrou aí, que ele parece que traz ofertas mais interessantes, né? E a gente acaba virando as costas para o Espírito do Amor que nos deu a vida e que luta por nós todos os dias sem cessar, né? Então, o que acontece é que esse texto aqui, ele está falando, na verdade, dessa pessoa encarcerada, né? Encarcerada, assim, eu já falei em outros vídeos, assim, quando você abre seu coração para vários tipos de situações que não são boas, né? Que acabam trazendo angústia para você. E esse espírito entra assim e acaba te algemando, te prendendo, e você acaba ficando, vamos dizer, encarcerado. Então aqui esse texto ele fala exatamente isso. Quando João ouviu no cárcere, ele estava no cárcere. Aqui tudo se passa aqui dentro de quem está lendo. Eu estou lendo para mim isso aqui, Alexandre. Quando Alexandre, que estava agora encarcerado por este espírito, ouviu falar das obras de Cristo, quer dizer, eu ouvi aquele chamado, que eu virei as costas, mas ele sempre está me chamando, né, para me ajudar. E daqui a pouco, no cárcere, naquela situação angustiante e conflitante, eu acabo escutando aquela voz lá longe me chamando. E quando o Alexandre ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, porque o que acontece no decorrer da nossa vida, a gente sente assim as consequências da forma como cada um desses dois espíritos ele age em nós, né? Quando a gente está muito assim, a gente sente paz verdadeira. A gente tem o senso de justiça, de algo justo, do amor, um amor assim realmente transbordante. Então a gente teve essa experiência, e daqui a pouco, por outro lado, a gente acaba tendo experiências agora conflitantes, né? Que tira paz, traz angústia, choro, fica aquela situação bem complicada. Então você consegue fazer, entre esses dois tem um divisor muito, né, muito grande. Não tem como um passar daqui para lá e outro passar daqui para lá. Não, existe um abismo entre esses dois, é intransponível. Tipo, o bem é o bem e o mal é o mal. Eles nunca vão entrar em comunhão, jamais. E nem pode, senão a vida nem teria manutenção, ela não seria gerada se o bem entrasse em comunhão com o mal, né? Então, quando João ouviu no cárcere, agora nessa prisão, esse sentimento de angústia, de falta de paz, falar das obras de Cristo, quer dizer, eu ouvi, eu lembrei agora daqueles momentos tão bons, e eu
começa a fazer essa reflexão, poxa vida, mas eu queria voltar para lá. Eu quero sair daqui. Está muito ruim. Sensação de morte, sensação de angústia, de sofrimento muito grande. Eu quero voltar para os braços daquele amor, daquela paz, né? E então o João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar. Quer dizer, você está numa situação de prisão, só que essa prisão ela traz dúvida a respeito da imagem do Cristo, né? Ela não deixa você se enxergar, porque ela obscurece tanto o teu entendimento, tudo aqui dentro, que você perde realmente o contato. Você parece criar um muro, que do outro lado está o Espírito de Deus e você não consegue mais enxergar ele, você começa a ficar tão distante. E você, daqui a pouco, ouve um som lá do outro lado do muro, alguém chamando, meu filho amado Alexandre, eu estou aqui para te ajudar. E ele manda os discípulos dele, quer dizer, ele não consegue ver ele mesmo. Então ele manda perguntar a respeito desse espírito bondoso, porque ele perdeu totalmente a conexão a ponto de esquecer. Fica numa hipnose, uma situação bem complicada que a pessoa perde a conexão quase que por completo de Deus, Então ele manda discípulos, ele não consegue enxergar, ele manda perguntar a respeito, para que tragam para ele, essa pessoa, esse chamado que eu estou ouvindo realmente ele é verdadeiro, não sei, porque onde eu estou, eu não consigo mais ouvir ele, não consigo mais enxergar ele. E esses discípulos vão para perguntar para Cristo: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quer dizer, além do amor, existe um outro poder? É você que vai me salvar, vai me resgatar desta prisão, desta sensação de sofrimento? Ou devo esperar um socorro de alguém, um socorro externo? O que eu faço quando chega naquela situação de realmente a pessoa não sabe o que faz, né? E nem sabe para quem recorrer? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai ao Alexandre, a João, o que estáis ouvindo e vendo. Então, eu, Alexandre, agora que estou Cristo, Deus, que a mesma pessoa é uma pessoa só, não separa essas pessoas. Ela vem e agora ela traz para mim esse benefício. Então o Alexandre teve esse benefício, deste amor. Então Alexandre, ide e anunciai a todos os que estão em sofrimento, que estão em cárcere com aquele espírito perverso, mau, e anunciai o que estáis ouvindo e vendo. Então, eu ouvi e eu vi em mim essa restauração, essa reedificação, esta conciliação da minha pessoa para com meu Pai. Eu experimentei isso. Eu estava numa situação bem caótica,
E daqui a pouco eu ouvi o chamado, que é o chamado que agora o João está ouvindo, que eu ouvi, que as pessoas sempre estão ouvindo, mas está lá tão baixo, tão distante, que elas não creem, não, elas duvidam desse poder. Elas duvidam desse poder. Porque a situação chega a hora que você acha realmente que não tem saída. Então você acaba duvidando, você manda alguém me diga se isso é real, se isso é verdadeiro, se realmente esse poder estrutura, transforma, reedifica. E as pessoas que agora, vamos dizer, entenderam isso, refletiram a respeito disso, experimentam disso, esse poder do amor agora, que restaurou ela, agora ela está preparada para ir e anunciar essas boas novas, anunciar que sim, há saída, sim, há restauração, reedificação. O amor, ele cura, o amor é poderosíssimo. Então, Jesus, ele disse: ide, anunciai aos cativos, aos que estão presos. Alexandre, vá e anuncie, ou você, vá e anuncie. Cada um tem que assumir essa responsabilidade, porque a gente veio para este mundo exatamente para esse propósito, que é salvar pessoas, ajudar pessoas, auxiliar pessoas, na figura de servo. Eu vim para servir e não para ser servido. Então, Alexandre, ide anunciai, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que significa isso? Que significa que um cego fisicamente enxerga, vê? Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que no momento em que a gente foi seduzido e deixou entrar no nosso íntimo, onde habita o Espírito de Deus, a gente deixou entrar um estranho e agora ele nos encarcerou a ponto de não conseguirmos mais ver o Espírito de Deus que está em nós. Existe uma barreira muito grande, porque a gente se agrada tanto daquilo que o mundo oferece, daquilo que esse Espírito oferece, que a gente tem que rejeitar o outro. Não existe, não tem como servir a dois senhores. E a gente acaba rejeitando o outro, porque se você busca um, o outro vai deixar, você vai abandonar, está na cara. E se você escolher aquele, você vai abandonar o outro. Então, quando a gente está nessa situação assim de escuridão, porque a gente está meio que dominado por esse espírito que a gente deixou entrar e nos encarcerou, nos prendeu, nos algemou, e agora estamos sob o domínio dele. A gente não consegue mais enxergar, não conseguimos mais ver o Espírito de Deus que habita em nós. Não conseguimos mais caminhar, porque esse Espírito, ele prende a gente, ele algemou, que a gente não consegue mais andar. E a gente acaba ficando agora estático, imóvel. Quer dizer, não temos mais possibilidade de caminhar agora neste entendimento do amor, né? Aprender a amar mais a respeito desse amor. Agora a gente está preso, imóvel. Os leprosos são purificados, quer dizer,
todas as nossas cicatrizes, elas são saradas. Quer dizer, no momento que eu estou preso, eu estou sofrendo aquela prisão, aquelas cicatrizes, aquela situação difícil. Os surdos ouvem, quer dizer, a gente, nesse momento, a gente deixa de escutar o Espírito de Deus, no momento que a gente está preso. A gente perde a sensibilidade para escutá-lo, escutar a Deus, porque a gente só agora quer escutar esse estranho que a gente deixou entrar. Então a gente perde completamente. Os mortos são ressuscitados. Por fim, essa situação, ela gera uma sensação de morte. Esse espírito realmente derruba a gente a ponto da gente achar que não tem mais retorno. Realmente chegou ao fim. Porém, não, porque o Espírito do Amor, ele cura, ele é poderoso para ressuscitar mortos, fazer cegos verem, fazer coxos andarem, caminharem, leprosos serem purificados e os surdos ouvirem. Então é isto. Então devemos trazer uma mensagem de amor para todos, e a mensagem é esta, de que o amor ele está em você, só que cabe a cada um começar a escutar o chamado dele, começar a dar mais ouvidos a ele, porque no momento que a gente vai ouvindo, é um caminhar constante sempre em direção à libertação desse espírito enganador que se chama mundo, que nos aprisionou com as suas propostas falsas e mentirosas. Então é isso. Então o texto continua mais um pouco, tem muita coisa nesse texto que daria para falar, eu ficaria uma eternidade falando aqui, cada linha aqui, nossa, tem muita coisa. Então é isto. O texto de hoje é buscar ouvir esse Espírito de Deus que está em você. A gente acha que Deus está lá longe, lá no alto, e a gente precisa marcar com Ele para poder falar com Ele. E olha lá, se Ele é Deus, vai atender um zero à esquerda que nem eu. Só que Ele é Pai, e o Pai sempre está pronto para escutar o Filho e se colocar à disposição do Filho. Enquanto nós dormimos, Ele está acordado todo o tempo, pensando no nosso bem e pensando da forma de nos ajudar. Essa é a figura de Deus. Esse é o Deus verdadeiro, que está aqui dentro. Por isso que a Bíblia, ela diz que o reino de Deus está dentro de vocês, está dentro de mim. Então busque aqui e você vai achar as respostas. Só que esse reino, também agora eu deixei entrar um outro reino, que é um outro rei, e ele cresceu o reino dele e diminuiu aquele reino de Deus que habita em mim. Só que agora sempre é momento da gente ouvir o chamado desse rei legítimo, que é o Rei do Amor, e trazer ele de volta ao seu reinado e agora liderar esta vida como rei de paz, de justiça e de amor. Beleza? Então era isso. Valeu!